Mateus 13, versículo 24. Aleluia, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça. Oh, glória, Pai. Mateus 13, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e te pedimos, meu Pai, fala no mais íntimo de nossos corações. Repreenda o poder do inimigo, ó Deus. Envia os Teus anjos, meu Pai, nos dê a revelação da Tua palavra, as chaves do reino, ó Deus, que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos deu por herança, por decreto, por direito. Em nome de Jesus, meu Deus, leva cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Aleluia. Você pode se sentar, querido, no teu lugar. Esse texto da palavra de Deus é um texto muito conhecido, pois fala sobre a parábola do joio. A parábola do joio e do trigo. No entanto, qual que é a palavra de revelação que Deus tem para as nossas vidas no dia de hoje? Nós sabemos, querido, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e gozo do Espírito. O reino de Deus não é desse mundo, disse Jesus. O meu reino não é desse mundo. Ele é o Rei dos reis, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, mas Ele nos diz que o meu reino, no reino do meu Pai, não é deste mundo. E Ele sobrepujará todos os outros reinos, quando Ele vier na sua glória e no seu poder, na sua eternidade. O texto nos diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, esse é o grande problema dessa geração e de outras gerações. No entanto, agora está muito mais nítido para aqueles que têm, quem tem a revelação, e para aqueles que têm o discernimento. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio deles. O grande problema dessa geração é porque ela está dormindo. Eu estou falando de crentes, por quê? Porque a palavra é boa, a semente é boa, semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. A semente tem sido semeada, a semente é boa, sim ou não? A Bíblia nos diz: a semente é boa. O que é a semente? É a palavra de Deus. No entanto, enquanto os homens dormiam, enquanto há sono espiritual, enquanto falta discernimento, enquanto as pessoas estão cegas, porque quando a pessoa está dormindo, ela enxerga alguma coisa? Não, ela não tem discernimento, ela fica num estado meio que vegetativo. Quando a pessoa está em coma, ela não fica dormindo. E algumas pessoas ficam em coma por anos.
ela não fica no estado vegetativo? Sim. Só vivo, mas não tem ação, não tem discernimento, não ouve, não enxerga. Então a Bíblia não diz: quantos homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Semeou o joio no meio do trigo. Essa geração é uma geração que tem muito permitido semear o joio no meio do trigo. Não é que tem permitido, é porque está dormindo. E por omissão. Por quê? Porque não está zelando, nem velando, nem vigiando. Então, se você realmente não quer ser contaminado, se realmente você quer viver uma vida entregue à presença de Deus, é necessário estar vigilante, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Enquanto a geração está dormindo, o joio tem sido semeado. O joio, que é muito parecido com o trigo. No entanto, o joio não dá fruto. Sabe qual que é a maior diferença entre o joio e o trigo? É porque o trigo dá fruto. O trigo dá fruto, mas o joio não. Se você pegar o trigo e colocar junto, de um lado o trigo e do lado o joio, não tem diferença praticamente. Mas se você amassar, um é só palha, que é o joio. Mas se você amassar o trigo, ele dá o fruto. Compreende a diferença? Então nós temos que estar atentos. Por quê? Porque é o inimigo que semeia o joio. As ervas daninhas, né? O que é isso? É tudo aquilo que impede você de florescer e frutificar. O texto nos diz: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É interessante que o texto diz que ele retira-se. Quando a pessoa está vamos dizer assim, né? Vamos trazer aqui a ilustração, presta atenção. Você tem a ilustração de que o joio está dentro da igreja. Porque a Bíblia nos diz que eles não vão crescer juntos. Então, aparentemente o inimigo se retira. Você ora, não manifesta demônio. Você ora, o demônio não manifesta, não está possesso, não está nada, parece com crente, tem linguajar de crente, levanta as mãos, dá glória a Deus, mas é joio. Por quê? Porque deixou o inimigo semear. Não frutifica, não dá fruto. E a Bíblia nos diz que nisto sabereis se sois os meus discípulos, se vocês derem muitos frutos. João capítulo 15. Então, querido, nós, na Bíblia diz que a árvore é conhecida, os frutos se conhecem, não, como é que é? A árvore se conhece pelos frutos. A árvore se conhece pelos frutos. Você chega aqui, é manga. Por quê? Porque tem um fruto. É pelos frutos que a gente conhece a árvore. A árvore boa não dá maus frutos. Assim também como a árvore má não dá bons frutos. O joio não produz nada. Por quê? Porque ele cresce junto, ele está ali junto, mas ele é só palha. Porque foi semeado no sono espiritual. Então a gente tem que vigiar. Vigiar se não está crescendo joio, ou se realmente você não está em volta de joio, porque o joio vai sufocar o trigo. Sabia disso? O joio sufoca o trigo. Além de não dar fruto, ele sufoca. É uma erva daninha. Ele vai até sufocar. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos, queridos, chegando um tempo. Olha, deixa eu abrir um parêntese aqui. É muito importante você, crente, começar a orar e jejuar. Porque o Brasil está vivendo dias tenebrosos. Escute isso, igreja. Eu não sei se você está acompanhando os noticiários.
O negócio não está para brincadeira. Vocês sabiam que o pastor Silas Malafaia está quase sendo preso? Você está sabendo disso? Hoje, antes de vir para cá, eles apreenderam já, deram busca e apreensão na casa dele, tomaram o celular dele, e o próximo passo, você sabe o que é. Eles não estão respeitando mais nem os maiores líderes do Brasil cristão, evangélicos. Quando que isso aconteceu? Eu não me lembro disso. Aliás, aconteceu há muitos anos, há 30 anos atrás, quando eles prenderam o Edir Macedo. Entende? Independente de Edir Macedo, a gente não concordar com as coisas que ele faz ou prega, nós vivemos num país onde na Constituição nós temos liberdade religiosa, liberdade de expressão. Essas são cláusulas pétreas da Constituição, não podem ser tiradas. Mas nós estamos vivendo um tempo sombrio, e a igreja precisa se posicionar no sentido de orar, de buscar, de estar atento aos sinais. E eu não estou falando de política, eu estou falando de lei. Porque se nós simplesmente achar, isso não vai chegar para nós não, que Deus tem misericórdia do Brasil. Entende? Então a gente precisa estar o quê? Como aqueles guerreiros lá os 300 de Gideão, que estavam atentos à ordem do Senhor. Nós temos que estar atentos à ordem do Senhor, em vigilância e oração, buscando os frutos de justiça, procurando produzir, procurando sempre estar atento aos sinais, pedir a Deus a revelação. Senhor, direcione, Senhor, os dias estão começando a ficar assim. Se nós como Brasil temos que enfrentar isso, então, Senhor, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se o Brasil precisa de passar por isso, meu irmão, ninguém vai impedir. É só Deus. Existe uma profecia muito antiga, desde quando eu me converti, já se falava isso no meu cristão evangélico, que o Brasil seria o celeiro das nações. E haveria, antes da vinda do Senhor, um grande avivamento no Brasil, onde pessoas seriam enviadas para o mundo inteiro daqui do Brasil, levando esse avivamento. Então, eu tenho quase 30 anos de crente, que nós ansiamos e precisamos disso, mas que antes das coisas melhorar, já viu aquela expressão? Antes de melhorar não piora um pouquinho? As coisas têm piorado bastante. E temos que estar atentos. Para quê? Para que Deus tenha misericórdia do seu povo, para que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, para que se esse mal que precisa vir se instalar aqui vier, a gente esteja preparados como igreja. Amém, amados? Então, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Aqui não fala que o joio produziu fruto. Entende? Porque joio não produz fruto. Então a gente tem que estar atento a isso. A gente precisa de produzir frutos. E talvez por que o trigo está adormecido e não produz fruto? Porque o fruto do trigo só produz quando ele morre. Se o joio não morrer, se o trigo não morrer, ele não produz frutos. Olha que tremendo. Se o homem não morrer para este mundo, ele não vai produzir frutos. O trigo só produz fruto quando ele morre, e ele dá muitos frutos. Então a gente tem que estar atento a esses sinais. Jesus nos deixou várias parábolas, e eu, como pastor e como servo de Deus, quase 30 anos que eu medito nas parábolas.
e nos evangelhos, os 4 evangelhos, porque foram os ensinamentos diretamente. Não que a Bíblia não seja completa assim, mas os evangelhos são os ensinamentos diretos de Jesus para a sua noiva. A Bíblia em si, ela se completa. Os princípios, toda a nossa doutrina, tudo está na Bíblia. No entanto, os evangelhos, no meu modo de ver, na minha opinião, é o principal que a gente tem que meditar de dia e de noite, para estar atentos aos sinais. Porque para que quando Cristo voltar, Ele possa achar você, meu irmão, preparado, possa achar você adornada, possa achar você com a lâmpada cheia de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: não semeastes boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? A gente pensa assim, a gente só semeia a palavra de Deus aqui. E o reino de Deus, a palavra de Deus, quando é pregada, né, é boa. E por que nasce o joio? A pergunta foi essa dos servos: Senhor, mas por que tanto joio no meio da igreja? Porque o inimigo semeou quando o povo dormia. O inimigo tem semeado quando se tem sono espiritual, quando a igreja não é uma igreja que está ativa espiritualmente. Isso não tem a ver com quantidade de pessoas, porque Jesus, ele pastoreou uma igreja de 12 pessoas por 3 anos e meio. Era ele e os 12 apóstolos. E mesmo assim, quando ele morreu, só tinha João lá perto da cruz. Os 10, porque Judas já tinha se enforcado. Então os outros 10 sumiram. Então quando Jesus estava na cruz, só João estava na. E alguns historiadores e teólogos, estudiosos da Bíblia, vão dizer por isso que ele não experimentou do batismo de fogo. Por isso que ele não foi Marte. Porque quando Jesus estava na cruz, ele foi o único dos 12 que estava lá. Ele enfrentou o sistema. E com certeza ele estava disposto também, se ele chamasse ele de crucificar, ele ia ser crucificado ali também. É tanto que ele disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Quando ele fala para Maria, Maria estava sofrendo muito como mãe. E ele então passa a responsabilidade de cuidar de Maria. Porque possivelmente não, a história da igreja vai dizer que José já tinha falado assim, Maria era viúva. Então o filho mais velho, que era Yeshua, estava morrendo. Então ela precisava de alguém para cuidar dela, para sustentar ela. E ali ele deu aquela incumbência para João. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, pois para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Então aí é que entra o discernimento. A gente não pode de forma alguma, muitas vezes, fazer a vontade. A gente pode ter o discernimento, saber que é joio, saber que não está produzindo fruto, mas a gente não pode arrancar. Porque se arrancar, você pode arrancar o trigo, você pode fazer alguém se perder também. Entende? Muitas vezes a gente não tem experimentado de uma grande libertação no meio da igreja, no seio da igreja. Por quê? Porque o povo está dormindo espiritualmente, igreja. As pessoas não buscam, né? Não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para participar dos cultos, não tem tempo para orar, não tem tempo
para ler a Bíblia, não tem tempo para se estudar, se esmerar, se alimentar da palavra, nem, né, 1 hora por semana, 2 horas por semana, conforme nós temos 2 cultos aqui, de 1 hora, 1h30. E eu pergunto para você, quando Jesus voltar, vai ter desculpa, irmão? Você vai ter como dar desculpa para Jesus? Primeiro, ele vai dizer assim: eu te dei uma mina, o que você fez com essa mina? Eu te dei um talento, o que você fez com esse talento? Ah, Senhor, porque não tinha tempo. Servo mau e preguiçoso. Cadê o fruto? Cadê a mina? Por que você não entregou então na mão de quem está produzindo? Colocou no banco, para que, né, rendesse os juros. Então, querido, tudo isso se encaixa no perfil da noiva de Cristo que está vivendo. Uma igreja que está no sono. Porque na parábola das virgens, eu falo isso aqui quase que sempre, todos os dias. 5 noivas dormiam. Aliás, as 10 noivas dormiam, mas 5 tinham as suas lâmpadas cheias de azeite. Se a gente fizer uma analogia, as 5 que não tinham azeite, era o joio. Porque não tinha azeite, não tinha o fruto. Compreende? Mas eram todas noivas. As 10 dormiam. Mas uma tinha fruto. Uma tinha azeite. A outra não. Então a gente não pode simplesmente dar desculpa. Porque o tempo, irmãos, o tempo voa. O tempo voa. E eu louvo a Deus porque mesmo nas lutas e tribulações, nós temos semeado a boa semente de Jesus aqui. Em tempo e fora de tempo. Sem dar desculpas. Até Jesus falar o contrário. Porque enquanto Ele não falar o contrário, nós vamos continuar semeando a semente. Muitas vezes, engolindo seco, em algumas situações da vida, enfrentando, carregando uma cruz, um fardo, muitas vezes pesado até demais. Porque ministério não é brincadeira, irmãos. Ministério é trabalho. Ministério é trabalho. Existe um peso de responsabilidade que a gente fica dizendo assim, é como se a gente fosse assim, Senhor, toma que o filho é teu, mas Deus disse, não, é você que vai ter que segurar. Senhor, mas a batata está quente, mas você vai segurar ela. Isso dói, machuca às vezes. Na maioria das vezes ministério machuca a igreja. E você precisa ser participante desse ministério, dessas dores, dessa cruz. Ser participante como Simão foi, quando viu Jesus se arrastando, mesmo que forçado, porque a Bíblia diz que os romanos, né, os soldados romanos obrigaram ele. Algumas vezes algumas pessoas vão até ajudar, mesmo que obrigado. Como Simão foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Mas ele carregou. Tem momentos na vida, querido, que a gente precisa de Simãos. Porque o fardo se torna muito pesado. Ministério fere, muitas vezes fere a família do pastor, fere o pastor. Eu conheço muitos pastores, não poucos, feridos por causa, não porque ele não era crente, não porque ele não era pessoa de Deus, não, mas que foram feridos no ministério.
suas famílias foram destruídas, não porque ele não era crente não, mas por causa do ministério, por causa do fardo pesado do ministério. E aí o diabo planta, sabe o que? Desonra muitas vezes. Para quê? Para que aquela pessoa, aquele ministério, aquele pastor deixe de semear a semente boa. Porque o maior interessado de ter bodes ou de ter pessoas que não têm compromisso com a verdade é o inimigo. Tem toda uma roupagem evangélica, mas que não semeia o trigo genuíno de Jesus. As aparências enganam. E a igreja que se antecipa a isso, ela tem discernimento, ela é uma igreja ativa, que se envolve com o ministério. Imagina Jesus sozinho. Possivelmente Jesus não conseguiria fazer o que ele fez se ele estivesse sozinho. Mesmo que poucas pessoas, foram 12 que estavam com ele, ele precisou daqueles 12. Ele escolheu, e ele falou assim: eu não escolhi vós 12 e não era o diabo. O próprio Jesus falou. Foi Jesus que escolheu Judas ou não? E a Bíblia diz que ele falou, e era um diabo. Jesus sabia que Judas ia o trair, e mesmo assim o escolheu. Muitos são escolhidos, mas poucos suportam o ministério. Então, orem pela igreja, orem pelo ministério. Ajude, não se omita, porque se omitir é ser joio. Quem se omite é joio, porque não dá fruto. Quem só frequenta uma igreja e não faz nada é joio, porque trigo dá fruto. Então, amado, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo tocar no seu coração, para que verdadeiramente você faça diferença como igreja, lá no seu local de trabalho, lá na sua casa, lá no meio dos seus, você verdadeiramente seja trigo. Não durma permitindo que o joio se alastre. Então o nosso zelo aqui, desde, nós já fizemos 15 anos, na verdade tem 16 anos esse ministério, porque antes da gente ir para a igreja, num ponto, a gente já reunia na minha casa numa célula. Em junho de 2009, a gente já tinha uma célula na minha casa. Então são 16 anos. Quando nós começamos a reunir nos lares de alguns irmãos, e depois nasceu o fruto, nasceu a igreja. Nós reunimos num local, tínhamos um local, alugamos um local. Em janeiro de 2010, nós alugamos um local. E de lá para cá, querido, muitas vezes o ministério machucou muito, e tem machucado até hoje, porque muitas pessoas se omitem, porque muitas pessoas não ajudam, porque muitas pessoas não oram, simplesmente deixam na responsabilidade do pastor, é ele que é o pastor. Eu tenho feito a minha parte, igreja, e confesso que algumas vezes, contra a minha vontade, eu tenho feito a vontade de Deus. E eu não estou aqui desabafando, tá? Eu não sou pastor de ficar desabafando no púlpito. Eu poderia sim fazer, mas eu estou aqui como um alerta, como um ministério, que se você não se envolver, se você não der fruto, o que vai acontecer? A igreja para de frutificar, a igreja para de produzir.
Porque boa parte, ou se não a maioria, não se envolve. Não é só vir no culto domingo à noite. Não é só vir no culto quarta-feira. Eu preciso produzir. Eu preciso ser trigo. Eu preciso ajudar a levar a cruz. Nas orações, nos jejuns. Dizer, pastor, o que está precisando? Vamos orar. Eu posso ajudar, eu posso ser útil. Porque Jesus vai cobrar isso de cada um de nós. Não é só de mim. Não é só da minha família. Ele vai cobrar de todos. Existe uma responsabilidade, a gente sabe disso, sacerdotal, e a gente tem procurado com muito zelo fazê-lo. Mas tem hora que machuca a igreja. E machuca muito. Então, a gente precisa ser participante também nas dores. Não só na alegria, mas também nas dores. Está alguém triste? O que a Bíblia diz? Como é que é? Está alguém alegre? Cante louvores, não é assim? Está alguém triste? Como é que está o texto? Agora fugiu, misericórdia. Às vezes a mente, mas o que? Ore, né? Enfim, nós precisamos viver isso, irmãos. Pega as cartas de Paulo para você ver. Pega as cartas de Paulo, Paulo escrevendo para as igrejas que ele plantou. Coríntios, Efésios, Colossenses. Pega Coríntios, primeira e segunda carta de Coríntios, ele descendo o cacete na igreja. Pega as igrejas e começa a estudar. Você vai ver quanta dificuldade que era o ministério. Era com questão de dinheiro. Paulo reclama várias vezes. Olha, plantei várias igrejas, mas só teve uma que me ajudou. Fizeste bem em me ajudar. Filipenses capítulo 4. Fizeste bem em fazer parte das minhas aflições. Que o Senhor receba como incenso precioso as suas orações e o seu sacrifício. Porque ele sabia, irmãos, poderia ficar a noite inteira falando de Paulo aqui, que no meu ponto de vista teológico foi o apóstolo que mais sofreu. Porque ele foi enviado no meio de uns gentios que não tinham os princípios. O problema da igreja de Jerusalém, que era uma igreja judaica, era um problema religioso, mas que o povo conhecia princípios. Mas aí Paulo, conhecedor dos princípios, sendo fariseu, formado aos pés de Gamaliel, é enviado aos gentios que não conheciam os princípios. Então você vai ver lá na igreja de Corinto, ele exortando um irmão da igreja que tinha relações com a madrasta. Você não vai ver isso na igreja de Jerusalém, porque era uma igreja judaica, que tinha princípios, que já conhecia os 10 mandamentos. Você vai lá em Éfeso, na igreja de Efésios também, que tinha lá um altar a Satanás. E foi muito mais pesado para Paulo. Houve perseguição em Jerusalém? Sim. Mas os problemas da igreja de Jerusalém eram diferentes da igreja de Paulo. Assim, querido, eu vou falar para você. Os problemas da igreja brasileira são semelhantes aos problemas da igreja que Paulo pregava. Muito parecidos. Um povo corrupto, um povo mundano, um povo idólatra. Então, as igrejas, por isso que a gente tem que conhecer Bíblia. Nós estamos num culto de libertação.
E aqui a gente aprofunda um pouquinho, porque se aprofundar muito, talvez alguns nem voltem, porque não estão preparados para receber tudo de Deus. E aí a gente tenta, de certa forma, aqui, irmãos, blindar a igreja, né? Outro dia estou terminando já. Outro dia eu conversei com a pastora André lá em casa, que se, né, eu tenho certeza, não 100%, porque 100% nem Jesus teve, mas eu tenho a convicção no meu coração que essa igreja é uma igreja que tem doutrina, que se um dia eu chegar a faltar, no sentido de talvez, né, Deus me levar, ou os irmãos não vão ser levados por todo o vento de doutrina mais, porque foram ensinados. Se alguém vier com blá 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 na sua cabeça, o pastor Roberto me ensinou, não foi assim não. Outro dia, uma irmã, né, que não está mais conosco, mas que foi embora, disse: ó, pastor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, porque eu estou assim, meio assim, e me mandou um questionamento que estava acontecendo lá. Aí eu falei assim: você sabe que você já foi ensinado? Ele falou assim: é. Eu vou te responder, mas você já sabe a resposta. Então, pois é isso mesmo, pastor. Então isso, sabe o que é isso? É o meu galardão, é a minha eternidade, é a minha riqueza, é para isso que eu trabalho. Eu não trabalho por dinheiro, eu não estou no ministério por causa de dinheiro, apesar que eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel, para tocar o barco, mas eu não estou no ministério por causa de dinheiro. Paulo disse várias vezes isso: eu não quero ser pesado, é tanto que não sou como os demais apóstolos que só vivem pelo ministério. O pastor que vos ensina aqui não vive do ministério, porque eu não quero ser pesado para a igreja, e a igreja também não teria condições de sustentar a minha e a minha família. Por isso eu trabalho fora, eu teço as minhas redes, as minhas tendas, para não ser pesado para a igreja. E muitas vezes tiro do meu bolso, não uma nem duas. Mas por que eu vou ficar falando isso aqui? Está escrito na eternidade, mas você precisa fazer parte disso, porque o Senhor vai cobrar de cada um de nós isso. Então, amado, deixe o seu coração, o Espírito Santo falar, se deixe ser usada, se disponibilize: Senhor, o que eu posso produzir? Porque eu quero ser trigo de verdade, eu quero ter a minha lâmpada cheia de azeite, eu quero, Senhor, mas às vezes eu não sei como fazer. Me ensine. Começa na oração, começa na busca, porque você vai ver jorrar azeite, porque assim aconteceu comigo. Foi na busca que o Senhor me escolheu para pregar. Não almejava, nunca tinha almejado ser pastor. Então, amado, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Não tinha preparado nada disso aqui. Pega essa palavra no seu coração e diga assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero produzir, me ajude a produzir, me ajude a ser frutífero, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. Feche os seus olhos. Oh, amado Deus, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Como disse o apóstolo Pedro, ajuda-nos, ó Deus, na nossa pouca fé. Acrescente-nos a fé. Meu Deus, sabemos que o Brasil tem entrado por dias tenebrosos. O Senhor já havia alertado aos profetas. O Senhor já havia alertado e tem alertado. E nós está só afunilando. Senhor, tenha misericórdia do teu povo, Pai.
que se chama pelo teu nome, ó Deus. Porque a tua palavra nos diz isso, meu povo que se chama pelo meu nome. Você é chamado pelo nome do Senhor. Você é chamada pelo nome de Yahvé. Você é chamado pelo nome, você é o povo santo de Deus. O povo escolhido, separado de Deus. Porque vós sois a nação santa, sacerdócio real, nação santa, eleitos de Deus. Aleluias. Pai, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela tua bênção. Ajuda-nos, fortifica, meu Pai, as nossas mãos, as nossas pernas. Não estou falando de físico, mas de espiritual. Corpo vivo chamado igreja. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui renovados, restaurados, edificados, para a glória do Senhor. Diga amém.